O mineiro Juscelino Kubitschek governou o país sob o slogan, abre aspas, 50 anos em 5, fecha aspas, desenvolvendo um plano de metas que estimulou o crescimento da indústria de base e promoveu a ampliação do sistema de transportes. Investiu também na educação e a economia diversificou-se e cresceu. Em 1957, começou a construção da nova capital, Brasília, planejada por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Em 1960, transferiu o governo para o Planalto Central. Durante o governo JK, o Brasil vivenciou confiança e otimismo. Juscelino conciliou os diferentes setores da sociedade. Os levantes militares inexpressivos foram contornados com habilidade pelo presidente. Em fevereiro de 1956, oficiais da aeronáutica rebelaram-se em Jacarepaguá, no Pará. Jacareacanga, no Pará. Fato semelhante ocorreu em 13 de dezembro de 1959, em Goiás. Nos dois casos, as rebeliões foram rapidamente debeladas e os rebeldes anistiados. No plano internacional, estreitou as relações com os Estados Unidos e criou a Operação Pan-Americana. Acordos com o FMI e a dívida externa resultaram em arroxo salarial. O mandato de Juscelino chegou ao fim com manifestações de descontentamento popular, estimuladas, como sempre, pelos comunistas no seu trabalho de massas. Luiz Carlos Prestes e Olga Benário. Nos seus primeiros anos, o PCB foi envolvido por inúmeras crises e não definiu a sua linha política. Mesmo assim, a atividade clandestina deu-lhe relativo sucesso na infiltração e recrutamento nas Forças Armadas. Entre 1924 e 1927, Prestes percorreu o Brasil na chamada Colunas Prestes, ou a Grande Marcha. Essa marcha, comandada na realidade por Miguel Costa, pregava a luta armada contra a política viciada da época, objetivando a deposição do presidente Arthur Bernardes. A repercussão do movimento fez de Prestes um dos mais respeitados líderes entre os tenentes. Nessa época, ele era um revolucionário em busca de uma ideologia. O idealismo do movimento tenentista, que foi de 1922 a 1928, ao longo do tempo foi manipulado. Com isso, o PCB conseguiu a simpatia de militares como Maurício Grabois, Jefferson Cardim, Giocondo Dias, Gregório Bezerra, Agilberto Vieira de Azevedo, Dinarcos Reis, Agildo Barata e Luiz Carlos Prestes. Muitos desses voltariam a ter atuação destacada nos períodos anterior e posterior à Contra-Revolução de 1964. No início de 1930, o prestígio do então capitão Luiz Carlos Prestes, exilado na Argentina, ainda era grande. Em maio deste ano, começou a abraçar a ideia de uma revolução agrária e anti-imperialista e rompeu com seus companheiros de coluna. Angariou simpatia no meio comunista, exatamente pela sua participação no movimento militar que marchou pelo interior do país, nos tempos do movimento tenentista. Encontrou, então, uma ideologia para seu espírito revolucionário. Em maio de 1931, declarou-se publicamente comunista e, em novembro desse mesmo ano, desembarcou na União Soviética a fim de aprimorar seu doutrinamento político. Em Moscou, fez curso de liderança e capacitação marxista-leninista, sendo nomeado membro do Comitê Executivo do Comintern. Por transformar-se em um fanático comunista, deixando de lado os sentimentos nacionalistas, Prestes recebeu do Comintern a incumbência de chefiar a ação armada no Brasil. O plano deveria ser executado de forma rápida e eficaz, não dando tempo necessário para o governo reagir.
Prestes retornou ao Brasil em 1935, já como presidente de honra da Aliança Nacional Libertadora. Veio por Nova York com o nome de Antônio Vilar e trazia de fachada como esposa Maria Berninger Vilar, na verdade, Olga Benário. De família judia, Olga nasceu em Munique, Alemanha. Com 15 anos, filiou-se a uma organização comunista clandestina, passando a fazer parte da Juventude Comunista Alemã. Presa por 2 vezes em sua terra natal, fugiu para a União Soviética, onde cursou a Academia Militar da Rússia. Tornou-se, na realidade, uma profissional do Serviço Secreto Militar Russo, assumindo a Secretaria de Agitação e Propaganda de sua base operária. Exerceu funções internacionais, como o encargo de escolher novos dirigentes para a organização comunista. Usou, entre outros, os nomes de Anna Braun, Frida Wolfenberg-Benedict, Emma Kruger, Olga Meirelles, Olga Benninger e Olga Sinek. Era especializada em espionagem. Treinada para obedecer aos chefes, disciplinada, jamais saindo da linha proposta pelo partido, foi, antes de tudo, um fantoche à disposição do Exército Vermelho. Cumprindo sempre cegamente as determinações, deixou seu marido russo, B.P. Kinitin, em dezembro de 1934, para acompanhar Prestes, que voltava ao Brasil. Mitificar as figuras de Luiz Carlos Prestes e Olga, criando um clima de paixão entre os dois, e apresentá-lo como heróis brasileiros é insensatez, falsidade e cinismo. Prestes teve a incumbência de chefiar a ação armada no Brasil. O plano era impulsionar o movimento vermelho na América do Sul. Olga tinha a missão de fazer sua segurança e, juntamente com ele, desencadear a Revolução Comunista Brasileira. Olga morreu em um campo de concentração nazista, após ter sido deportada do Brasil no governo Vargas. Por ironia do destino, sua vida teve fim pela crueldade de um regime tão bárbaro quanto aquele para o qual tanto se dedicou. Viveu para servir a extrema esquerda e morreu sobre o tacão da extrema direita. Fontes, Inconfidência, edição histórica, 27/11/2004, Belo Horizonte. Ok, pessoal? Tudo bom? Boa tarde, bom dia, boa noite. Então é isso, pessoal. Se você chegou aqui, mais uma vez eu peço que você se inscreva no meu humilde canal e acione o sininho, que você indique, que você dê um like, que você faça um comentário, mesmo que você não tenha o interesse de ficar ouvindo, mas que você possa me dar a força, pelo menos se inscrever para me dar a força. Eu agradeço você que chegou até aqui, você que vai chegar, você que já chegou. Eu agradeço a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até mais. Tchau, tchau.